Estamos chegando ao fim desse Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, que eu tenho dito que é um evangelho muito importante para todos nós, porque nós não podemos somente ouvir, mas colocar em prática. E colocando em prática, nós seremos santos. Eu acredito que todos os que estão aqui querem ser santos. E hoje Jesus está fazendo um alerta. É como se fosse uma profecia do que poderia vir a acontecer no futuro em relação aos seus seguidores. Então veja o que ele diz assim, olha, cuidado com os falsos profetas. Lá no Antigo Testamento, ali no livro de Jeremias, nós vemos, muitos fatos ali de falsos profetas. Também nos outros também livros. Pessoas que se diziam ser de Deus, mas que não anunciavam, não falavam as verdades de Deus, com uma lógica tão perfeita que as pessoas acabavam acreditando e abandonavam a Deus para seguir outros deuses. E agora ele fala também para nós, Olha, cuidado, viu? Essas pessoas, elas vêm vestidas com pele de ovelhas. Mas elas, na verdade, por dentro, são lobos ferozes. Estava até me lembrando hoje de manhã, quando eu meditava aqui, daquele conto infantil, do lobo mau, Se vestiu lá da vovozinha, chapeuzinho vermelho foi, e começou a olhar e dizia, mas vovó, por que esse nariz tão grande? Por que essa boca tão grande? Por que essa orelha tão grande? Ela ali já tinha comido a vovó e estava ali pronto para comer também. Chapeuzinho vermelho, aí ela percebeu, ela foge, o caçador vem e mata. Você vê como é que o lobo, ele se reveste. Então Jesus está dizendo, tome cuidado. Então, como colocar isso em prática, então, na nossa vida? Jesus está falando de lobo vestido de ovelha, para nós termos cuidado. Ele vem assim, nós precisamos entender. Pelos frutos, nós vamos saber quem na verdade são. Então vamos aqui agora, para nós aqui da América Latina, nós aqui do Brasil, na Igreja do Ocidente, nós somos católicos. Então a Igreja do Ocidente precisa tomar cuidado, porque tem a Igreja do Oriente também, que é tudo igreja católica. Mas, e nós aqui, como é que nós vamos perceber? Então, olha, aqui nós vemos muitos pregadores. Tem muita gente falando de Jesus. É só você ligar a televisão, você vai encontrar. Falam de Jesus de uma forma maravilhosa. E tem muita música bonita também por aí. Muitos cantos bonitos. As pessoas ficam até admiradas. Nossa, mas esse canto eleva a minha alma. Bem, aí Jesus está dizendo agora, pelos frutos. Então, quando você ouvir qualquer pregador falando de nosso Senhor Jesus Cristo, e falando bonito, a primeira coisa que você precisa observar é, esse pregador, ele acredita na Eucaristia? Ele acredita na presença de Jesus na Eucaristia? Bem, não acredita. Então é um lobo revestido de ovelha. Pode acreditar.
Então é bom desligar a televisão, é bom não dar muito ouvido, não. Porque com essa palavra muito bonitinha, e se você não tiver uma raiz bem católica, se você não tiver a doutrina bem alicerçada dentro de você, catecismo da igreja, o depósito da fé que está aí, os ensinamentos dos santos padres, as encíclicas papais, eu aconselho você a não ficar ouvindo. Porque dentro dessa pregação bonita vai jogar algo que vai deixar você em dúvida, porque como você não é firme, não conhece a doutrina, você poderá ser levado por esse lobo. Está revestido de cordeiro. E usa como isca nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, falou mal de Nossa Senhora, está fora. Cuidado. Está falando muito bem de Jesus, você fica até entusiasmado, seu coração até fica fervoroso. Falou mal de Nossa Senhora, cai fora, desliga, vai embora. Não é bom seguir. Músicas bonitas e maravilhosas. Falou mal de Nossa Senhora, esteja fora. Eu já vou até dizer assim, olha, meus irmãos sabem de uma coisa, Jesus é católico. Vocês entenderam? Vocês nunca ouviram isso, nunca perceberam. Mas eu estou dizendo que Jesus é católico. Coloca isso na camiseta aí, vocês que gostam de escrever, colocar essas coisas nas camisas, né, nos carros, coloca assim, ó, Jesus é católico. Pronto. Se quiser ainda pode colocar assim embaixo, Padre José Augusto, para comprometer eu ficar comprometido. Porque quem falou isso foi o Padre José Augusto. Porque ele é católico, ele é fundador da Igreja Católica. Ele fundou a Igreja Católica com o sangue dele derramado na cruz. E colocou os apóstolos para serem enviados para anunciar a boa nova. Ele é católico, Jesus Cristo. Falou mal do celibato sacerdotal, está fora. Está falando muito bem de Jesus. A começar a dizer que os padres têm que casar, está fora, saia dessa. Padre não é para casar. O padre tem que ser inteiramente nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem que servir a Deus, tem que ser todo de Deus, para ele ser todo para o povo. Porque não vai dar certo um padre com uma mulher do lado, depois ela ficar com ciúme, porque ele está atendendo demais as mulheres. Padre não pode deixar herança para filho, porque a herança do padre é Jesus Cristo. Então ele não vai poder vender casa, tudo que ele tem não pode. Imagine lá os filhos brigando, porque o papai que é padre é dono daquela casa lá, que é da igreja. A casa paroquial. Imagina. Padre tem que ser livre. Ele não pode ter mulher, não. Não fala bonito de Jesus, mas aí chega lá no meio e diz, o padre tem que casar. Opa, desliga a tela, vai embora, vai. Deixa isso para lá, não é católico. É lobo, revestido de cordeiro. Falou mal, não, batismo só de adulto, está fora. De criança. Já damos a herança à criança.
de eternidade, de herança do céu. A Santíssima Trindade já tem que habitar no coração da criança. Vai esperar ficar adulto, não sabe nem se vai chegar lá, morre antes, e aí? Vai esperar ele decidir? Não, você pai e mãe, você vai decidir por ele. Agora, quando ele crescer, se ele quiser, aí é problema dele, mas você já vai dar logo. Você já vai dar a Santíssima Trindade para ele. Já de criancinha ali, eu para ela. Já vai dizer, olha filhinho, você já é herdeiro do reino dos céus, viu? Você pertence a uma igreja que o papai e a mamãe pertencem. É assim. Agora, se quando ele crescer, ficar de pá virada, problema dele. Mas a sua parte de pai e mãe você fez. Fala bonito, Jesus. Lobo revestido de cordeiro. Está lá falando de Jesus maravilhoso. Nossa, que bonito. Nossa, essa pessoa fala tão bem de Jesus. Meu Deus, eu nunca vi uma pessoa falar tão bem de Jesus. Aí, no momento lá, diz assim, olha, não precisa se confessar no confessionário com o sacerdote. Está fora. Não é dos nossos. Porque aqui se confessa. Não se confessa no quarto. Que no Evangelho de São João lá fala, ele soprou sobre os apóstolos, a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes serão retidos. Lá no capítulo 20 do Evangelho de São João. Falou bonito de Deus, mas aí está falando, chega no momento e diz assim, é possível a reencarnação, está fora, não é dos nossos. Reencarnação, esse negócio de ficar aí, vai para lá, vem para cá, a alma rodando aí, entrando no corpo de um, entrando no corpo de outro, que no passado era um porco, agora não, está fora, não é dos nossos. Aí faz uma reuniãozinha lá e fica chamando a vovozinha que eu estou com saudade. Vem cá conversar comigo, vovozinha. Está fora, não se conversa com vovozinha. A vovozinha já foi. Nada da vovozinha vir aqui, nada do papaizinho vir aqui, da mamãezinha ou do irmão querido, para bater um papo, tomar sorvete com ele. Não, 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 não. Para nós não. É lobo, revestido de cordeiro. Aí está lá falando bonito, tal, diz, os santos não. Está fora, falando que santos não. Que aquelas pessoas que viveram o capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus aqui, lutou e viveu, e agora ele não está no céu não, está dormindo aonde? Em que lugar? Tem um lugarzinho que estão tudo dormindo lá, tudo assim deitadinho. Estão no céu, diante de Deus, glorificando e adorando, como São João fala no livro do Apocalipse. Eu vi uma multidão diante do Senhor, estavam com as vestes brancas, com as palmas nas mãos, e eles diziam, santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo, adorando Deus. Quem são esses? São aqueles que passaram pela tribulação, e que foram fiéis a Deus, agora estão diante do trono, adorando. Esses são os santos. Aí fala bonito de Jesus, aí fala mal do santo, está fora, desliga. E me desculpe eu dizer assim, ainda mais você que não estuda o catecismo e que não sabe nada da igreja e é católico, graças a Deus, por tradição, porque seus pais são. Então, me desculpe, se você é o ignorante religioso, então não entra nessa não, porque senão vai ser fácil de ser roubado, vai ser fácil de ser levado.
Porque vai falar justamente aquilo que você não entende porque você não estudou. E você vai se perder facilmente. Tá ok. O resto, vocês vão pedindo ao Divino Espírito Santo que Ele ilumine vocês. Eu falei aqui algumas coisinhas, que não são coisinhas, né? São importantíssimas para que nós possamos nos reafirmar, né? Como igreja. Falou bonito lá, o último, falou bonito lá. Não celebra a missa. Está fora. E não vai na missa, está fora. Não recebe a Eucaristia, está fora. Se a casa onde você vai para ouvir falar de Deus, e nessa casa não tem o crucifixo, não tem o Santíssimo Sacramento, não tem o altar, não tem o ambão, e não está vestido assim, está fora. Agora, e aqui ainda tem outra, né? Tem uns deixa eu ver aqui, eu até esqueci agora. Imagina, sumiu tudo. Se tiver um lobo, vamos voltar. Se tiver um lobo vestido assim, de casula ou de estola, e você vai lá nessa igreja, nesse lugar, aí diz que a igreja tem tudo bonito, tudo igualzinho à igreja católica. Mas não tem unidade com o Papa, está fora. Porque também tem essas daí, viu? Aí lá se pode tudo. Aí você vai nessa igreja, tem tudo como está aqui. E lá o padre, que se diz ser padre, que não é padre, ele começa a dizer assim, aqui pode-se tudo. Ah, pode-se tudo? Ah, na igreja de Nosso Senhor não pode tudo, não. Não pode, não. Tem muitas coisas que não pode. Então está fora. Ok. E termino mais uma vez dizendo, meus irmãos, eu tenho a honra de dizer para vocês o seguinte. Jesus é católico. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.